Olá! Hoje a gente vai mergulhar num tema que é central na espiritualidade. Como a oração e a adoração podem ser, na prática, coisas dinâmicas, que geram vida. Olhando para o texto de Mateus capítulo 6, a gente vai ver que a oração vai muito, mas muito além de um simples ritual. Ela é uma ferramenta, sabe? Poderosíssima para a gente se conectar e se transformar. Para guiar nosso papo, a gente dividiu tudo em 5 partes. Vamos começar com o básico, o coração da oração mesmo. Depois, a gente vai ver 3 jeitos bem práticos de colocar a oração em ação, servindo, pedindo e intercedendo. E aí, para fechar, a gente conecta tudo isso para entender como essa adoração realmente promove vida. Então, vamos lá. Para a gente entender a oração como essa força que move a vida, a gente precisa primeiro ir na base, né, nos fundamentos. Afinal, o que é a essência de uma oração sincera segundo o que Jesus ensinou? Pois é, essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? E o texto de Mateus nos dá uma pista. A resposta, olha que interessante, não está tanto nas palavras que a gente usa, mas sim na atitude do nosso coração. E para começar, o texto já joga na nossa cara um contraste bem forte. É aqui que a gente vê a grande diferença que Jesus aponta. Sabe, de um lado tem aquela oração que é quase um show, uma performance para todo mundo ver, para ganhar aplauso. E do outro, tem a oração que é algo íntimo, feita em secreto, só entre a pessoa e Deus. E é essa, segundo o texto, que tem um valor todo especial. O ponto central, então, é esse aqui. Oração é, antes de mais nada, relacionamento. É uma conversa que gera humildade, que gera confiança, que faz a gente reconhecer que depende de Deus. Não é teatro para a plateia, de jeito nenhum. É uma conexão de verdade com o Criador. E para ajudar a gente nesse caminho, Jesus deixou um modelo, que é a oração do Pai Nosso. Mas olha, a sacada aqui não é só ficar repetindo as palavras feito um robô, hein? É entender a estrutura. Pensa só. Começa com adoração, com reverência, depois vai para as nossas necessidades do dia a dia, tipo o pão, aí fala de relacionamento, de perdoar e ser perdoado, e fecha pedindo proteção. É um roteiro completo para uma boa conversa com Deus. Beleza, com essa base bem firme, agora a gente vai ver como a oração sai do campo das ideias e vira ação. E a primeira forma prática de adoração que o texto mostra é surpreendente. Ela não é interna, é externa, servir ao próximo. E essa citação ela é a ponte, é o que conecta tudo. Ela mostra que ajudar quem precisa está ligado diretamente a adorar a Cristo. Dar comida para quem tem fome, roupa para quem tem frio, visitar um doente. Pelo texto, isso não é só caridade, não. É como se fosse um serviço prestado diretamente a Deus. E na vida real, no dia a dia, isso se traduz em coisas bem concretas. O texto inspira a gente a olhar para quem está do nosso lado e simplesmente fazer alguma coisa. A adoração, nesse caso, ela sai do quarto, sabe? Sai do momento de oração e vai para a rua, para o trabalho, para a vida. Vira um testemunho real, com atitudes de amor e serviço. Ok, agora vamos para a segunda forma de oração em ação, pedir. Se servir é olhar para o lado, para o outro, pedir é olhar para dentro e para cima. É reconhecer as nossas próprias necessidades. É importante dizer que a oração de petição, ou seja, pedir algo para si, não é vista como um egoísmo aqui. Muito pelo contrário. É um sinal de que existe uma conexão, uma dependência. É um ato de fé que, no fundo, está dizendo, olha, eu tenho meus limites e eu confio que Deus pode me ajudar com a força e os recursos dele. E o que se pode pedir? Bom, a lista é enorme. Vai desde um direcionamento para uma decisão importante da vida, a ter força para aguentar um dia que está pesado. E olha só, pedir perdão e agradecer pelas coisas boas também entram nesse pacote. Ou seja, a petição cobre, basicamente, toda a experiência humana. E aqui tem uma palavra de incentivo bem forte. Insistência. A imagem de pedir, buscar, bater não é uma atitude passiva, né? É uma atitude ativa de quem confia. A mensagem é que existe um Pai Celestial atento, pronto para ouvir e responder. Muito bem, vimos o servir, vimos o pedir. Agora vamos para a terceira e última aplicação prática, a intercessão. Depois de olhar para outro através do serviço e olhar para dentro através do pedido, a gente é chamado para levar a necessidade do outro até Deus. Interceder, na essência, é um ato de amor. É se colocar no lugar da outra pessoa, sabe? É pegar as dores dela, as lutas, as preocupações e levar tudo isso diante de Deus. É uma maneira muito poderosa de cuidar da saúde espiritual e emocional de quem está perto da gente.
E isso não é algo novo, não. A prática de interceder tem raízes, nossa, muito profundas na tradição bíblica. A gente vê personagens como Abraão e Jó lá no Antigo Testamento, e depois Paulo e Tiago no Novo Testamento, todos eles orando pelos outros. Isso mostra como essa prática é importante e atravessa o tempo. Então, como a gente pode ser um bom intercessor? O texto sugere um passo a passo. Primeiro, ouvir, identificar o que a pessoa precisa. Depois, orar com sentimento, com empatia e fazer disso um hábito. Também é preciso ter fé na resposta de Deus. E um ponto-chave: acompanhar a situação. Não é só orar e esquecer, é mostrar que oração e ação caminham juntas. Bom, chegamos na reta final. Agora a gente vai juntar todas as peças desse quebra-cabeça. Como é que tudo isso, orar em secreto, servir, pedir e interceder, como é que tudo isso se junta para formar uma adoração que realmente gera vida? A grande sacada é esta. A oração é, no fundo, uma ferramenta de relacionamento. Ela quebra o isolamento, porque no momento em que a gente se conecta com Deus, é quase inevitável, a gente acaba se conectando com o próximo também. E isso fortalece os laços, vira uma força de cura, de libertação na vida de todo mundo. Então, a oração em ação na prática é isso aqui. São 3 expressões que andam de mãos dadas. Servir é amar o outro com as mãos. Pedir é confiar em Deus com as nossas próprias necessidades. E interceder é amar o outro com o coração, em oração. Quando a gente junta tudo isso, a gente tem uma vida de adoração que é completa, que é viva, que pulsa. E tudo isso nos deixa com uma pergunta para a gente pensar. Sabendo agora que a adoração não é só dentro de 4 paredes, mas se mostra em como a gente trata as pessoas, em como a gente confia em Deus e em como a gente cuida um do outro em oração, a pergunta que fica é: como, no nosso dia a dia, cada um de nós pode ser um adorador que promove vida?